E agora o futebol. Goiás e Atlético fizeram um jogo bem movimentado ontem no estádio Serra Dourada, com direito a gol olímpico e questionamento sobre arbitragem. E o Cid Ramos já está aqui do lado para contar como é que foi essa partida. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo. Um grande abraço e que tenhamos todos uma ótima semana. Para nós foi um bom jogo, né? Foi. A gente pode dizer o seguinte, definir que o Campeonato Goiano de Futebol Profissional começou na 5ª rodada. Porque finalmente conseguimos ver um jogo decente, conseguimos ver um jogo de dois grandes times, os dois que lideram a competição desde o início, se enfrentaram só na 5ª rodada e aí, pela primeira vez, a gente viu um jogo, como eu disse, decente, um jogo bom de ver, um jogo emocionante, com grande qualidade técnica, os dois times interessados pelo resultado. E aí acaba que você concretizou aquilo que foi dito lá no início para o jogador do Goiás. Deu tanta discussão essa história, o Daniel Carvalho falou que quando ele estava lá fora ele achava que o maior clássico daqui era Goiás e Atlético e não Goiás e Vila, como aqui a gente continua dizendo isso. E aí isso acabou se concretizando, porque Goiás e Atlético fizeram realmente um grande jogo. Uma ótima arbitragem, apesar de tanta reclamação, de tanto chororô. Pois é, o que foi essa polêmica, afinal de contas, com relação a esses pênaltis aí? É porque é o seguinte, dirigente de futebol, ele é dirigente até a hora que o juiz apita. Depois que o juiz apita para começar o jogo, ele vira torcedor. Aí depois do jogo, quando o jogo acaba, ele vai para os microfones das rádios, das televisões e para o jornal, agir como torcedor, reclamar de coisa que não tem cabimento reclamar. O dirigente acha, Michele, que um árbitro não pode marcar 3 pênaltis no jogo, 2 pênaltis, ele só pode marcar um. A diretoria do Goiás está reclamando isso. Ah, porque o árbitro marcou 2 pênaltis contra o Goiás, ainda está reclamando. O Atlético reclama de mais um que teve e ele não marcou. Então, é uma coisa absurda isso. Ao invés do dirigente, aí eu estou falando do presidente do Goiás, doutor Sérgio Rassi, uma pessoa que fora do futebol, eu conheço, ele era médico da minha mãe, só para você ter uma ideia. Ele era médico da minha mãe e um profissional competentíssimo, mas chega na hora do futebol, comete os mesmos erros que todo dirigente comete. Reclamar de onde não tem que ter reclamação. Aí mistura a emoção. O árbitro apitou o jogo muito bem, muitíssimo bem, não teve nenhum problema. Se teve um problema, foi contra o Atlético, ele deixou de marcar um pênalti a favor do Atlético. O resto, eu achei tudo normal. E o gol olímpico? O gol olímpico foi uma falha, um talento ótimo do rapaz. Esse rapaz está conseguindo uma marca inédita para mim. Eu nunca tinha visto isso. É o segundo agora nesse... Não, é o segundo gol olímpico em 7 dias. E o goleiro do Goiás não sabia disso, né? Depois vão reclamar do árbitro. O rapaz marcou um gol sábado passado, lá em Trindade, lá em Itumbiara, do mesmo jeito, um gol olímpico. Uma semana depois, o goleiro do Goiás toma um gol dele, um gol olímpico, aí os caras vão reclamar do árbitro do jogo. Aí, o que eu estava dizendo, o presidente do Goiás, os jogadores do Goiás, o técnico do Goiás, que aliás foi expulso, ao final do jogo, ao invés de ir enaltecer a qualidade do jogo, que foi um ótimo jogo, pena que tenha sido assistido por tão pouca gente, os caras vão para os microfones reclamar da arbitragem que não teve nenhum problema. Como é que foi o público do estádio? 6.960. O único senão do jogo foi a falta de público para assistir um jogo realmente que merecia um público muito maior. No jogo do Vila com o Goiás, mesmo com uma torcida só, foram quase 9.000 pagantes, 8.500 e alguma coisa. Ontem tivemos um jogo muito melhor, dois times muito melhores, com um público também menor do que no primeiro clássico. Até quem foi uma partida de qualidade. Foi um ótimo jogo, foi muito bom jogo. Eu só estou muito chateado com essa história dos dirigentes e os jogadores do Goiás terem procurando achar uma desculpa, não sei para quê, porque o Goiás fez também um grande jogo. Ao final do jogo foi todo mundo reclamar da arbitragem, que eu achei absolutamente normal. Na minha opinião, se alguém foi prejudicado no jogo, foi o Atlético, que teve um pênalti, na minha opinião também, não marcado, seria o terceiro pênalti, e não é proibido marcar. Precisa avisar isso para os dirigentes e para os jogadores. Não tem limite de O árbitro pode marcar 1, 2, 3, 4, 5... Quantos pênaltis aconteceram no jogo, eles devem ser marcados. Tá certo. E hoje tem aí Vila e Itumbiara, os dois estão numa situação meio crítica, né? Tem. A situação é muito complicada, Michele, porque é o seguinte, se você pegar hoje a situação, a gente está dizendo aqui desde o começo, há uma tendência muito grande de se classificarem 3 times do Grupo A e um time só do Grupo B. Porque como é que é o regulamento do campeonato? É assim, classifica o campeão de cada grupo, pelo jeito o campeão do Grupo A vai ser o Goiás e o do Grupo B o Atlético. E aí entram mais 2 para formar a fase semifinal por índice técnico. Então podem ser mais 2 só do Grupo A, mais 2 só do Grupo B. O que está tudo indicando é que os outros 2, além de Goiás e Atlético, que a tendência também é serem campeão dos seus grupos,
é que sejam do Grupo A. E aí só fica uma vaga para o Grupo B. Essa vaga já estará ocupada pelo Atlético. Isso quer dizer o quê? Que o Vila Nova pode ter uma chance enorme, um risco enorme de ficar fora da fase semifinal. De novo, mais uma do Campeonato Goiano. E que coisa estranha, porque no final do campeonato do ano passado o Vila estava vindo bem. Estava numa campanha boa, de repente aí muda. Mas é aí que o torcedor às vezes precisa ouvir um pouco mais do que a gente fala do lado de cá. As competições que o Vila disputou no ano passado não credenciam o Vila a entrar com nenhum tipo de expectativa positiva neste ano de 2016. Ano passado, o Vila disputou a 2ª divisão goiana e a 3ª divisão brasileira. Ou seja, nível técnico mais baixo. Fez o papel dele porque ganhou as 2 competições, mas tinha que saber que o nível das competições que ele enfrentaria em 2016 era muito maior. As competições muito mais difíceis para ele. Então, o Vila não se cuidou, foi o time que mais contratou, apesar de ter feito muito bem o dever de casa no ano passado, contratou 16 jogadores. E até agora o time não deu nenhuma resposta. Vou só te dar um dado aqui, um dado como opinião, e essa é a minha função aqui da opinião. Se o Vila Nova não ganhar o jogo em Itumbiara hoje, ele, para mim, estará fora da semifinal do campeonato. Falta muita coisa ainda. Se o Vila jogar, depois do jogo de hoje, ainda faltarão 9 jogos para o Vila. Mas pelo que o Vila produziu até agora e pela perspectiva que eu vejo de produção do time, quer dizer, eu não vejo perspectiva de crescimento, eu acho que o Vila não ganhar o jogo em Itumbiara hoje, ele está literalmente fora da semifinal. Aí você pode me perguntar, e será que o Vila vai ganhar? Eu acho que não. Acho que o Vila não dá conta de ganhar o jogo lá em Itumbiara hoje. Tá, vamos ver como é que vai ser. Amanhã você volta aqui para a gente falar saber com certeza, como é que foi isso. Obrigada, Cid. Até amanhã.